salvava. A tua fé te salvou. Porque para ele, salvação nos evangelhos é sinônimo de saúde espiritual, mental, relacional, de vínculo, de confiança, de pacificação. Era isso que ele considerava, e nenhuma forma de catequese ou de doutrinação. Isso é uma invenção posterior. A maioria de nós segue a Jesus com o que Jesus não nos ensinou a ser para segui-lo. E aí a gente vive de maneira patética, chamando de evangelho aquilo que Jesus jamais considerou boa nova, nem evangelho para ninguém. A boa nova é o que ele praticou, e só o que ele praticou. E bem-aventurado quem vier a praticar depois as mesmas coisas que ele praticou, e afirmar as mesmas coisas que ele afirmou, e viver as mesmas coisas que ele ensinou a viver e pediu para que vivêssemos. Esses são os santificados. Não há nenhum projeto de santificação que seja diferente do modo como Jesus santificou o Pai na vida dele. Deixa eu repetir a você, parece uma coisa tão tola, tão boba, tão simples, mas pode mudar tudo na sua mente, na sua consciência, na sua atitude, na sua interpretação da vida, do seu comportamento, na construção do seu caráter, da sua mente, do seu olhar, da sua cognitividade. Não existe, preste atenção, nenhum projeto de santificação para ser praticado, vivido ou exercido, que não seja exatamente aquele praticado por Jesus. Eu, que quero ser santo, aprendo a ser santo com Jesus, que não discriminou ninguém, não foi intolerante para com ninguém, embora tenha confrontado os intolerantes várias vezes com veemência. Mas nem por causa disso fugiu deles. Podia ter dado uma ordem: eu não quero que esse pessoal tenha mais direito de fala na minha presença. Mas apesar deles só chegarem para tentar criar a armadilha contra Jesus, é o que os religiosos fazem, e eu tenho 2 livros que tratam desse assunto, Caminho do Discípulo 5 e 6, cujos títulos são Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, e você acha aí no portal caifab.net, no link Livros. Eu uso todas as perguntas cretinas dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos para com Jesus, e como Jesus respondeu a todas elas. E o modo como ele as respondeu, sem vetar a cretinice. E ele podia tê-lo feito. Mas a tolerância dele incluiu a impertinência cretina desses religiosos, que iam botando arapuca, alçapões, armadilhas e laços para ele, à medida em que o seguiam, perseguindo-o, não seguindo, mas numa perseguição visceral e perversa que acabou com a conclusão do assassinato de Jesus, após tortura veemente praticada por eles, ou sob as ordens, ou sob os olhares deles. Então, ninguém vive nenhuma vida de santificação que seja diferente da vida de Jesus. Quando eu vejo todos esses santos do cristianismo, eu vejo só doenças mentais, idiosincrasias variadas, transtornos de personalidade, problemas de cognitividade, antissocialidade, antirrelacionalidade sendo praticada em nome de santificação esquisitoide. É o que a gente vê nos monges do deserto, nos que se separaram do mundo, nos que viveram em cavernas, nos Santo Antônios que ficaram em cima de postes 30 e tantos anos fazendo cocô e xixi no mesmo lugar, tornando a terra fétida em volta, sendo alimentados pela generosidade dos passantes que davam comida para o louco lá em cima daquela árvore ou daquele tronco erguido no meio do deserto, como de fato era. Não, tudo que eu vejo nos projetos de santificação da religião é doença emocional. O que eu vejo é neurose culposa tomando conta desses indivíduos que se chicoteavam, que se puniam, que se torturavam, que se proibiam, que se separavam, que se ausentavam,
que cavavam fossos e buracos para afastar os outros, que eram contra tudo e contra todos que não fossem exatamente clones deles próprios. Isso aí que ainda hoje é o conceito de santificação de vocês, é de fato um atestado de enfermidade mental, espiritual, social, relacional, é a manifestação da inviabilidade desses pseudo-santarados para a vida de normalidade no cotidiano humano, conforme Jesus a praticou. Eu não tenho nenhum projeto de santidade que não queira ser exatamente como Jesus viveu a santidade. Eu quero ser santo sendo amigo dos que Jesus foi amigo, acolhendo os que Jesus acolheu, respondendo aos que Jesus respondeu, confrontando aos que Jesus confrontou, misericordializando as relações que Jesus misericordializou. Eu não quero nenhum projeto de santidade para a minha vida que não seja só o que eu vejo, na simplicidade das práticas inclusivas, generosas, carregadas de graça, de bondade e de misericórdia na vida de Jesus. Mas a maioria não quer. A maioria quer outra coisa. A maioria de fato aplaude a santificação que separa, que diz: eu sou mais santo do que tu, sai de perto de mim. Essa santificação dos homens de bem, que se colocam em posição superior, dos pais de família, que de família não tem nada e de pai coisa nenhuma, amor nenhum, graça nenhuma, misericórdia nenhuma, inclusividade nenhuma. São torturadores de filhos em ambientes familiares. Eu não quero ter nada a ver com isso, eu quero ser filho de Deus como Jesus praticou ser filho de Deus. Quero ser filho do homem como Jesus ensinou a ser filho do homem, a ser humano. Quero ser para todo outro ser humano o que Jesus se ofereceu para ser para todo outro ser humano. Isso é santificar o nome de Deus. É essa vida que vive para Deus segundo Cristo Jesus. Não existe nenhum outro projeto de santificação que não seja aceitar, número 1, que eu sou santificado em Cristo, que eu não me auto-santifico por nenhuma boa obra, ou por nenhuma ritualidade, ou por nenhuma sequência de sacralidade, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu sou santificado de graça, pela graça, que é favor imerecido. Eu sou santificado, justificado, ungido, perdoado, tudo de graça, pois pela graça sois salvos mediante essa fé que confia simplesmente que Deus é bom e que na bondade de Deus há um lugar para mim, porque Jesus me garantiu que na casa do seu Pai há muitas moradas. E a principal casa do meu Pai é o coração dele, onde eu habito, onde eu encontro o meu recôndito de refúgio e de segurança e de inabalabilidade. É nesse recôndito do amor do Pai, onde eu sou santificado pela determinação santificadora que ele imputa a mim, em meu favor de graça. E uma vez que ele faz isso em meu favor, gratuitamente, isso gera em mim uma gratidão tão diferente, tão extraordinária, tão crescente, tão espontânea, tão frutuosa, tão completamente natural, que eu sinto prazer em repeti-lo, em ver como ele é bom, e fazer como Jesus disse, repetir o Pai Celeste. Vosso Pai é bom, sede bons. Vosso Pai é misericordioso, sede misericordiosos. Vosso Pai é amor, amai-vos uns aos outros. Por causa de quem Ele é, de como Ele é, repitam a natureza do Pai. Se vocês dizem que carregam esse DNA espiritual de Deus em vocês, repitam a imagem e semelhança de Deus, a fisionomia de Deus, o caráter de Deus,
A alegria redentora de Deus precisa estar presente no coração de vocês, como está presente no coração de todo pai que Jesus ilustrou na perspectiva de significação de quem era o seu pai e o acolhimento eterno do Pai que está nos céus. E está, sobretudo, nos céus dos céus que habitam o meu coração. Porque ele próprio, o Pai, disse que os céus dos céus, as dimensões todas da existência não o podem conter. Mas que ele habita, todavia, com o quebrantado e contrito de coração. Não há lugar mais profundo do universo do que a eternidade que Deus botou em mim, no meu coração e no seu. Os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita aqui com quebrantado e contrito de coração. Esse é o único lugar possível de santificação do nome de Deus na minha vida, na sua vida ou na vida de quem quer que deseje experimentar a santidade de Deus com a naturalidade de uma vida como quem respira e inspira, fazendo tudo já no sistema parasimpático cada vez mais. Eu estou falando aqui com você e é o meu sistema simpático que está em ação. Embora em mim, por total misericórdia de Deus, eu esteja falando com você sem pensar nada do que eu vou dizer daqui a 10 segundos. Eu vou só deixando isso fluir. Parece quase uma manifestação parasimpática, o Evangelho em mim, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Portanto, é o meu sistema nervoso simpático tomando determinações, embora haja uma realidade parasimpática da volição do Espírito Santo que transcende a minha própria volição. E que acontece em mim, andando na minha frente, eu só tenho que descrever o que vai brotando naturalmente de dentro de mim. Mas isso tem a ver com o dom que ele me deu. Mas as minhas decisões na vida são todas determinadas pelas minhas escolhas simpáticas. Quando eu entro no estado de sono ou de qualquer outra natureza, e existe, enquanto eu estou falando com você, eu não estou precisando dar ordens para o meu coração bater a 67, 68, 69 batidas por minuto. Ele bate, naturalmente. E eu não preciso ficar contando, nem me preocupando com isso, acontece. É o sistema nervoso parasimpático tocando tudo no processo. A minha santificação tem que ser como as batidas do meu coração. Precisa crescer nessa naturalidade, nessa espontaneidade. Precisa que o meu inconsciente fique tão cheio da graça e do amor de Deus que isso vaze de mim. Como quem sua quando está quente, como quem se aquece quando está mais frio. Naturalmente. Sem que isso tenha que ser uma elaboração, uma premeditação, um treinamento de santificação. Santificado seja o teu nome, porque eu sei que tu és meu Pai. Eu me entreguei ao teu amor, eu confio no teu amor, eu descanso no teu amor. Eu tenho sido santificado pela tua determinação unilateral de me fazeres santo. Independentemente de quem eu seja, ante os olhos, os sentidos, as avaliações e as quantificações de qualquer natureza, imputaste a mim a tua própria santidade. Assim como tu imputaste a mim essa filiação de pertencimento eterno a ti. Tudo que existe na minha vida é imputação da misericórdia divina em meu favor. E é por essa realidade que inicia primeiro em Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele determinou se reconciliar conosco, não fomos nós que tomamos nenhuma atitude de reconciliação para com Ele. Quando a gente decide andar na direção dele é porque nós já estamos no estado de insuportabilidade, tamanha é a graça que precede a tudo isso, provocantemente no nosso coração, emulando em nós essa vontade de nos sermos de Deus, de nos voltarmos para Deus, de dizermos na casa do meu pai há pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso tudo já é o trabalho do Pai, do amor do Pai, emulando, amando primeiro, estando na janela do horizonte da história, esperando a sua chegada, para silenciar você, para diminuir suas orações, para diminuir suas confissões, para dizer, vem, entra, eu já terminei isso nem existe para mim. Eu não fiquei aqui pensando amargurado em por que tu foste embora. Eu sei. Eu te sei.
Antes de tu aprenderes a te saber em qualquer nível, eu sempre te soube. Como diz o Salmo 139, a palavra ainda me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Nem o posso atingir, mas eu sei pela fé que é assim. Porque Jesus me demonstrou que assim é. E eu creio, e eu acolho, e me torno esse beneficiário supremo deste amor que precede todas as coisas e que é unilateral, é incondicional, é inapagável, é ágape. A natureza do amor de Deus. Deus é ágape. Deus é amor, não significando que ele é eros, que ele é apenas amigo da gente, embora ele seja nosso amigo. Mas ele tem mais do que amor de identidade stored, como um pai tem por um filho, pelo DNA, pela sua carne, pelo seu sangue. Não. No Pai, o amor é ágape puro e eterno. É incondicional e é para sempre. É inapagável e é verdadeiro. E não há nada que eu possa fazer para anular este amor de Deus por mim. Entende? Não há nada que eu ou você possamos fazer. Esse amor é. Queira você ou não queira, ele é. Isso não tem nada a ver com quem eu sou, tem a ver com quem meu pai é. Assim como eu tive um pai que me amou quando eu disse, se você aos 15 anos de idade quiser me repreender ou bater em mim, pode se preparar porque eu vou atropelar você de cacete, papai. Vou arrebentar você. E eu vi ficar olhando para mim com lágrimas tristes como a eternidade, escorrendo pela face dele. E ele disse, você brigar comigo? Eu brigar com você? Trocarmos socos? Medirmos força? Jamais. Se é assim que você estabelece o que você quer ter de relação comigo, pode viver a sua vida. Você tem liberdade absoluta para ir quando você quiser. E eu saí dali naquele dia, aos 15 anos de idade. Mas quando eu voltei tomado pela certeza de que Deus tinha me dado na terra um dos melhores pais que um ser humano, um dos melhores pais, um dos melhores como figura paterna que um ser humano poderia ter na sua existência. Eu tinha recebido essa graça no planeta e eu tinha certeza que não haveria nenhum tipo de prolongamento de sofrimento, de tortura emocional, de promete, de vou te botar no gelo, você só vai ter acesso de novo à minha casa, à minha vida, à minha mesa, depois de muito tempo e demonstrações de arrependimentos recorrentes, de preces recorrentes, de vãs repetições. Não! Tem. O anel nunca deixou de ser teu. O que era teu, tu vendeste, perdeste por aí, mas aqui na minha casa tem anel sobrando para todo filho que queira voltar. Santificado seja o teu nome. Onde? Na minha vida. Tem muita gente que fica querendo santificar uma montanha para ir lá subir e orar, mas você está só criando uma relíquia montanhosa, uma sacralização geográfica, mas isso aí é coisa de pagão. Uma mesa de comunhão sagrada, mas isso ainda é coisa de nanismo, de atitude pigmeiamente pagã na compreensão. Não é só semântico, como eu disse, isso altera a compreensão. Altera a compreensão de tudo. A santificação de Deus acontece aqui em mim, onde a eternidade habita e de onde procedem todas as fontes da vida, do meu coração e do seu também. É daqui, da espontaneidade dessa entrega sincera, desse descanso no amor, nessa confiança total no acolhimento divino para comigo, na certeza de que na casa do meu Pai há pão com fartura, há graça com fartura, há fartura de tudo, porque Ele é o Deus de
toda fartura, graça, misericórdia copiosa e benignidade indizível. É o amor de Deus que me santifica. É a compreensão de quem Ele é. E a alegria por quem Ele seja, que provoca em mim esse retorno de uma vida naturalmente, espontaneamente, dia a dia, mais entregue, mais frutuosa, mais naturalmente parasimpática nas respostas que eu dou a Deus, até domingo, até nos meus sonhos, até na minha distração. Está tudo presente, porque Ele colocou, porque Ele plantou, porque Ele semeou, porque Ele rega e porque Ele faz crescer em mim e faz crescer em ti. E esse é o significado de dizer: Pai, santificado seja o teu nome, não em Andrômeda, mas no meu coração. Não em qualquer ambiente material, geográfico, de qualquer outra natureza. Essas coisas não precisam ser santificadas. O único que precisa ser santificado sou eu. Porque o mundo é teu, a terra é tua, tudo é teu, as alimárias do campo, todas as criações, em todos os níveis, em todas as dimensões, são todas tuas. A única criatura que pode te dessantificar sou eu na minha vida. Pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes, pelo meu esfacelamento de caráter, pela minha falta de alinhamento de ser, pela minha arrogância, pelas minhas antipatias, pelos meus ódios, pelo meu supremacismo, seja ele de que natureza seja. Isso é o que tem o poder de te dessantificar. O diabo não tem o poder de te dessantificar em mim. Nem o meu pecado tem o poder de me dessantificar em ti. Porque tu me santificas, como diz Paulo, sendo nós ainda pecadores. Ou ainda como Paulo, sendo nós inimigos no entendimento, no comportamento, Ele, todavia, pela graça, nos incluiu, nos filiou, nos santificou, nos justificou, nos chamou unilateralmente e deu a vida por nós, sendo todos nós antagônicos àquele espírito de bondade que para nós é vertiginosamente insuportável, que a gente vê na vida de Jesus e acha que foi só para ele. Ninguém mais deve viver daquele jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu me abro, eu me entrego, e eu me coloco aqui. Eu me ofereço de novo, todo dia, com a mesma alegria, por saber que já sou santo, para poder viver como um santo. Na graça de Deus, a lógica é sempre essa. Deus faz e imputa primeiro. E é porque Ele imputou, sem obras, sem pré-condições, unilateralmente. Primeiro, é que grávido dessa graça a mim imputada, eu começo a dar o fruto que não me habitava, mas que agora me habita porque Deus fez esse enxerto da divina semente em mim. E como ela está crescendo e eu estou ficando grávido de Deus na minha alma, no meu coração, eu vou dando o fruto de Cristo naturalmente na minha vida, na minha existência, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas manifestações de comportamento, em todas as coisas que dizem respeito ao meu ser. Isso não é trabalhoso. Isso está feito. O que isso demanda é um reconhecimento, é um cair em si, é um meia volta volver, é um retornar, é um aceitar o abraço, é uma percepção de que ele nunca esteve ausente, sempre esteve na janela esperando que eu aparecesse no horizonte da história. Mas ele não tem que fazer nada a posteriori. Quando eu fui embora, ele já tinha feito tudo esperando a minha volta. Ele me sabe, tanto quanto me quer e te quer. E a santidade de Deus não espanta. A santidade de Deus é atraente. Quando eu vivo a santidade de Deus, ela se torna sedutora na minha existência. A verdadeira santidade de Deus
Faz da minha vida um projeto semelhante ao de Jesus, com as práticas absolutamente insuportáveis para o bem e para o mal, conforme Jesus. Seduz o pecador, que se sente alienado, distante, privado, quando ele assiste e vê a verdadeira santidade em movimento, em ação, em olhar, em brilho, em atitude, o coração dele fica seduzido, encantado, se apaixona, quer também. Agora, o religioso odeia, como o filho mais velho que não quer entrar na festa, que diz: eu não vou entrar. Junto com esse cara, ele não é meu irmão, ele é teu filho, mas não é meu irmão. E aí não tem santidade possível, enquanto seu coração for assim. Está lá o pai insistindo: meu filho, tudo que é meu é teu, eu te dei 2 vezes mais do que a ele. Tu tiveste esses anos todos, tudo na tua mão, tu não provaste, não comeste, não bebeste, não gozaste, não usufruíste, porque tu te proibiste, tu te proíbes de tudo. E agora tu odeias um filho meu, que não se proibiu de nada, que se arrebentou de todos os modos, que caiu em si e voltou arrependido. Tu queres que eu pratique maldade para com ele? Tu não conheces o meu caráter? Tu não aproveitaste tudo que eu tenho te dado, porque tu te proibiste, tu não quiseste. Tu te atrofiaste, tu te tornaste um bonsai que não usufruiu a graça de Deus disponibilizada a ti de antemão, a priori, gratuitamente. Agora, não é o teu sentimento que vai perversificar meu coração. Eu sou pai de todos os filhos que eu queira ser pai. E não há nenhum tipo de proibição que venha da tua parte ou de atitude de beligerância sua em relação aos demais irmãos que vai me alterar o coração. Você está se tornando mal, mas a sua maldade não muda a minha bondade, nem a extensão de santificação inclusiva que eu derramo sobre todo aquele que eu queira sobre ele derramar. Jesus, eu te peço agora que essa palavra singela, simples, tão simples, sobre a qual eu já falei de maneira tão prolongada, em livros inteiros escritos a esse respeito, que ela, no entanto, na sua simplicidade, bombardeie fortalezas, anule sofismas, e leve todo pensamento e compreensão cativo e obediência, em obediência a Cristo Jesus e ao Evangelho, ao entendimento do que significa ser santo para Jesus, com Jesus e em Jesus. Pai nosso, de todos nós, que estás no céu, santificado seja o teu nome, em nome de Jesus.